Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 9. A palavra do Senhor diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois caía de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aleluia. Até aí. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite e quero lhe pedir que o teu Espírito Santo, através dessa palavra, venha falar nos nossos corações, seja feita a tua vontade. O Senhor que é conhecedor de todas as coisas, o Senhor que conhece o íntimo, o interior, os pensamentos, a mente e o coração de todos nós, o Senhor possa conduzir a tua palavra de acordo com a tua plena e perfeita vontade e de acordo com aquilo que o Senhor, ó Pai bendito, quer falar conosco, em nome de Jesus. Em isso o teu nome será louvado e será glorificado. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei, irmão, se você já ouviu aquele refrão que o pão se queimou na boca do forno. Já viu isso? Ou se cuida, senão o pão queima na boca do forno. Ou você já ouviu assim alguém falar para você, ou você já quase consegui. Não sei o que aconteceu. Entenda? Ou mas talvez você já até aconteceu com você, já aconteceu comigo também, de alguém até nos advertir, né? Falar e a gente não atentar, não fazer, ou fazer pouco caso, e depois você falar, mas por que não foi eu? Quase. Às vezes também Deus fala, né? Já houve situações que Deus quer nos advertir, nos antecipar, falar conosco, nós muitas vezes passamos e desatento. E às vezes a gente pergunta, por quê? Eu precisava tanto. Se é um trabalho, por exemplo, né? Um emprego, né? Se é uma compra, um negócio, né? E alguém vai na frente e você, mas eu era para me ter ido ontem, era para me ter ligado ontem, não liguei, foi outro na minha frente que conseguiu. Creio que todos nós já tivemos essa experiência, ou já passamos por isso. Isso que eu quero apontar aqui nessa palavra é no sentido terrenal, das coisas terrenas, mas também no sentido espiritual que isso ocorre. Mas na maioria das vezes ocorre no âmbito, no ambiente aqui terrenal. Às vezes em relação de uma cura, né? De uma bênção, né? Também vai ocorrer no sentido espiritual, no tocante à vida eterna. Nós vamos ver aqui na palavra. Esse texto aqui, ele fala de um homem chamado Naamã, um texto bastante conhecido. É um episódio que tanto eu e você talvez já meditamos, já pregamos, mas Deus me levou aqui, especialmente no versículo 9. Mas eu quero voltar aqui no versículo 1, quando fala desse comandante. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande, diz o texto, era grande homem. O texto relata assim, e diz, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito.
um homem que tinha muito conceito, era uma pessoa renomada. Onde ele chegava, ele era conhecido na nação inteira pelas suas conquistas, pelos seus êxitos, como comandante do exército. Entende? E diz o texto aqui, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Através dele, a nação inteira tinha conquistado muitas vitórias. E disse assim: era ele herói da guerra, era um herói. Era um herói. Mas aí, o versículo 1, ele ainda termina assim, a última parte. Porém, leproso. Era um herói, era grande, era famoso, era um homem de conceito, né? Era um homem de princípios, só que a palavra fala que ele era um homem leproso. Entendeu? Era um homem, porém, leproso. O versículo 2, eu gostaria que você se atentasse, porque isso aqui tem a ver muito com a missão da igreja, né? Hoje nós temos nosso culto que é denominado missões, e quando nós falamos de missões, nós possamos falar que é a tarefa, é a grande comissão que Jesus deixou para a sua igreja, chamou os seus discípulos e a entregado hoje essa missão para a igreja. Quando falamos de missões, a igreja tem essa incumbência de levar o evangelho, de evangelizar, pregar, de anunciar, né? E de falar de Cristo. Quem é o Salvador? A igreja tem esse papel, né? É tanto que na quinta, o irmão pastor que estava trazendo o estudo, ele até mencionou, né? Que os anjos, né? E o apóstolo Pedro fala sobre isso, que eles queriam, né? Vir anunciar, mas esse anúncio, essa incumbência de anunciar o evangelho, quem tem ela é a igreja. É a igreja. É a igreja. Após o arrebatamento, quando fala das duas testemunhas, fui mencionado aqui na quinta-feira, as duas testemunhas vai estar anunciando e pregando e também levantando contra o anticristo. Enquanto o anticristo está prometendo, né, muita coisa, e muitos serão enganados naquele período, né, da tribulação, as duas grandes testemunhas que falam de Apocalipse, eles vão desmentir, eles vão pregar, eles vão anunciar. É como hoje. Hoje, em mil e uma princípios, anúncios, pregações para distorcer o verdadeiro evangelho. Não é assim? Mas também tem as pregações, tem o anúncio, né, que prega a verdadeira mensagem. Tem pregadores, tem pastores, tem missionários que estão pregando a verdadeira mensagem. Tem aí falsos pregadores que ensinam e que conduzem pessoas erroneamente? Tem, mas também tem, sempre houve e sempre haverá, né, a verdadeira mensagem. Isso vai ocorrer lá na grande tribulação, né? Como foi mencionado, vai haver pessoas que podem ser só, vai ser um preço alto, né? Hoje nós estamos no tempo da graça, que é a graça, Cristo Jesus, a graça de Deus. Aí o evangelho disponível para todos, para quem quer, está aí, gratuitamente. Essa missão de anunciar o evangelho é dada para a igreja, para cada um de nós. E aqui fala que havia saído tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, numa daquelas guerras que houve, a Síria contra Israel, e naquela oportunidade a Síria conseguiu trazer cativo uma menina, levou como cativo
uma serva, né, presa, uma menina, uma jovem, né, do povo judeu, levaram para si. E aí essa menina ficou como escrava na casa de Naamã, e ela servia a esposa de Naamã. Naamã, ele era esse grande homem, só que ele estava leproso e ele naquela época, túnicas, roupas especiais, que não dava para saber que ele tinha lepra. Ele cobria aquela lepra dele. Hoje, se nós trazermos ver o significado da lepra, a lepra hoje, no sentido espiritual, é o pecado. Nós conseguimos muitas das vezes disfarçar, através de roupas, de palavras, de ações, nós possamos até ocultar o nosso pecado diante da sociedade, né? Dentro da igreja, né? Você pode chegar aqui agora, dependendo do seu comportamento, do meu comportamento aqui, alguém vai olhar para você, que grande servo, né? Porque está olhando pela aparência, não é assim? Muito bem, está na igreja aqui, bom, mas muitas vezes tem pecados ocultos que ninguém está vendo, ou ninguém sabe, mas Deus sabe. É uma lepra espiritual, é o pecado. No caso de Naamã, pelo que naquela cultura, naquela época, um leproso, ele era excluído, ele era colocado à parte, ele não poderia estar no meio da sociedade. Mas o texto não fala que Naamã estava no covil dos leprosos, não fala. Aqui vai relatar que um homem normal, só que estava leproso. Talvez ele tratou, viveu um período escondendo aquela lepra, porque se publicasse mesmo, ele tinha que ser excluído, que era normal naquela época. Um leproso não poderia ficar livre no meio da sociedade. Mas aqui não fala que Naamã estava excluído, mas fala que essa menina ficou sabendo, né? E disse essa jovem, disse ela assim, a sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina que estava lá trabalhando como escrava, ela ouviu falar do seu senhor que ele estava leproso, que ele era um homem leproso. Ela comentou com a sua senhora, com a sua patroa, que era a mulher de Naamã, e falou assim, tomara, né, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Então havia um profeta que estava em Samaria, e diz o texto que ela ainda fala assim, ele o restauraria. Se o meu senhor chegar até lá, ele será curado. Esta foi, a palavra dessa jovem. Ela profetizou, ela declarou, entendeu, irmãos? Era uma jovem, uma simples jovem, mas ela conhecia, ela sabia do Deus vivo, quem era o dador da vida, quem podia curar. E ela falou, se o meu Senhor for lá. Ela fala do profeta, mas o profeta aqui era um representante de Deus. O profeta é um representante de Deus. É a mesma coisa você hoje. Você pode falar assim, para uma pessoa, para um vizinho, para um amigo, se você for lá na igreja, aonde eu congrego, você pode falar assim, Deus vai falar com você. Deus vai fazer uma obra na sua vida. Deus vai fazer uma obra na sua família. Entende, não? É o que ela falou. Agora, nós entendemos aqui que essa menina, essa jovem, ela tinha um conhecimento a respeito do Deus de Israel. Ela sabia quem era o Deus que ela servia e quem era o Deus, que a qual operava
países de Israel. E falou: olha, tomara que o meu Senhor, né, pudesse estar diante do profeta. Ele restauraria a sua terra. É o que ela fala. Essa palavra chegou até Naamã. A mulher de Naamã, entende, irmãos? A mulher de Naamã chegou até o seu esposo Naamã e comunicou o que a menina falou. Então a palavra, ela tem que ser transportada. Ela tem que ser transportada. Ela tem que correr. Entende? E nós, hoje essa menina aqui é a igreja. A igreja do Senhor, ela está aqui, nessa terra. Você pode ver que tudo é contra a igreja, não é? Hoje, naquela época, ser uma escrava era uma vida difícil. Quem era um escravo? Não era uma pessoa livre. Hoje, a igreja do Senhor é uma igreja livre, mas ao mesmo tempo também é uma igreja que está aí e somos perseguidos também. Mas não podemos parar. Ou seja, nós temos a voz profética. Essa menina tem uma voz profética. Você também tem uma voz profética. Só que nós não podemos calar. Entende? Você tem uma voz profética. E ela deu uma voz profética. Ela falou assim: olha, se o meu Senhor for lá e ficar diante do homem de Deus, porque lá tem um homem de Deus lá. Tem um homem lá que é um agente de Deus. Entende? Deus age através da vida dele. Ela falou isso. Se ele for lá, ele vai se curar. É o que nós hoje temos que fazer. Aí você, às vezes nós não vamos falar não, já falei agora, não, nós temos que pregar. Quem vai obrar, quem vai fazer um milagre, quem vai converter as pessoas é Deus, através do Espírito Santo. Entende? O papel da igreja, o papel dessa menina foi pregar. Ela tinha razões para não pregar, para não falar, talvez até tinha. É como você ou eu, né? Até posso falar, sabe o quê? Não adianta eu falar mais. Não é? Não adianta eu ir mais na igreja. Não é assim? Não adianta. Essa menina podia falar assim, sabe o quê? Não, é pouco para ele. Eles me trouxeram cativo para cá e eu estou como escravo, né? Porque ela foi forçada, ela foi tirada da casa dos seus pais. Entende? Ela foi trazida de Israel para a Síria, levada cativa a Bíblia. Entende? Contra a vontade dela. E quando ela estava lá, ela não permitiu que a ira, que a vingança, que o ódio, que é comum na vida do ser humano, vem. É o que acontece hoje com nós. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, Deus quer fazer que aquilo se transforme em canal de bênção, que aquilo se transforme em bênção, para que nós sejamos bênção para outra pessoa. É o que ocorreu aí. Essa menina jamais ia pensar naquele momento que ela é tomada ali à força. Talvez seus pais foram mortos na guerra e eles levaram ela, a coisa fala que ela foi levada cativa. Tinha motivos para estar triste? Tinha motivos. Tinha razões para ficar silenciada ali? Tinha, mas não ficou silenciada. Não ficou. Talvez você também tenha razão. Você pode falar: não, as coisas para mim não estão indo bem. Não, há muitos anos eu estou nessa situação. Olha, né, a minha casa, olha o meu matrimônio, olha a minha família, olha como está toda a minha casa. Essa menina podia ter falado assim: olha como está, olha o que aconteceu com a minha casa, com meus pais, eu estou aqui. Podia se lamentar. É o que hoje encontramos muitas pessoas se lamentando, entende ou não? E está dentro da igreja. Está dentro da igreja, conhece Jesus, sabe quem é Deus, mas entende? Aqui fala que essa menina, ela se
Entende? Manda. Só quer, se não quer, se leu, se não leu, entende? Manda. Quem faz a obra é Deus. Você acha que todos vão aceitar e vai se converter? Não, mas você prega o nosso papel. A nossa missão é pregar, é anunciar, é falar. Essa é a missão da igreja. É pregar a palavra. É anunciar a palavra. E aí, se eu falar por mim, né? Quando a gente prega, a gente ensina, faz assim, às vezes você me ensina o ano inteiro, ou 2, 3, 4 anos, o pastor ensina, e parece que tem coisa que não acontece. Dá vontade de parar, dá, mas tem que pregar, o meu papel é pregar, é ensinar, é orar, né? É isso, o seu papel também é esse, como igreja do Senhor, é falar, é convidar. Ah, eu já convidei, eu não vou convidar mais. Não, convida. Você deu uma olhada, vai lá na igreja. Vai lá que Deus vai falar com você. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Só fala isso. Entende ou não? Porque quem faz a obra é Deus. Ou não é? Quem faz a obra é Deus. Quem perdoa pecados? Só Jesus. Ou você vai chamar e vai lá na Aparecida do Norte. Não, entende ou não? Vai lá na Bahia? Não. É Jesus. Tem que chamar para a igreja. Mas chamar para um churrasco, né? Chamar para uma festa, aí você chama. Chama para a igreja. Entende? E as pessoas, esse churrasco me chamou, né? Não é assim que eles falam? Chama para a igreja. Mas vai lá que Deus vai falar com você. Entende? Vai lá que Deus vai restaurar a sua vida, vai restaurar o seu matrimônio, vai te curar. Entende? Mas se falar, vai lá no UPA, não é? Vai lá no UPA, lá no Catanhar do Judas, aonde que é? Eu quero ir lá no UPA do Catanhar do Judas. Não é assim? Não, eu não vou na igreja, eu levo muito longe. A distância aqui. Essa menina estava na Síria. Israel era outra nação que tinha cruzado a fronteira. Quando Naamã ficou sabendo, olha o que Naamã falou. Respondeu o rei da Síria, no versículo de número 4. Então foi Naamã e disse a seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Então, olha bem, irmãos, Naamã podia ter falado assim, não, é muito longe. Não é assim? Não que muitos falam hoje, né? É muito longe, é lá no Mariupol. Não é assim? Olha lá, outros está aqui lá na igreja 7, que é domingo que vai ter um culto lá, né? Não vou não, muito longe. Você não vai, mas você quer a bênção também. Se você for, você vai receber a bênção. Mas se você não for, você não recebe. É assim, irmãos. A palavra é certa. A menina falou assim, se o meu Senhor for lá em Samaria e ficar e chegar diante do profeta, ele vai restaurar. Então a palavra qual era? Ele tinha que ir. E ele, Naamã, falou que era longe. Não, Naamã comunicou ao rei. O rei respondeu e falou, se mobilizou. E aqui vai relatar que esse rei ele na pinça, que seria o rei de Israel, e fez cartas para Naamã levar e entregar para o rei de Israel. E o rei de Israel, quando ficou sabendo, rasgou as suas vestes. Olha o que diz, ó. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, versículo 7. Rasgou as suas vestes e disse, acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que eis que envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Não, a lepra não tinha cura. Então esse rei ficou indignado, o rei de Israel. No versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. Tem homem de Deus aqui ou não tem?
pecado. Quem pode levar o homem para o céu? Jesus. E quando você crê nessa verdade e você anuncia isso, você é o quê? Profeta. O profeta ele está com a missão divina, uma incumbência divina, né? Com a missão divina de transportar a mensagem de Deus. Entende? De fazer a vontade de Deus. Como você fala assim, Jesus é o Salvador. Jesus te cura. Jesus te ama. Jesus morreu por ti. Ele derramou o teu sangue por ti. Ele ressuscitou por ti, por mim. Quando você fala isso, você crê nisso, você está profetizando, você está pregando a palavra. E aí você é o quê? Um profeta. Mas a gente pensa que profeta é aquele que fala em mistério. Eis aquele da serva que Deus está revelando tudo agora. Olha o machado. Tem essas manifestações do profeta? Tem isso? Tem. Não estou aqui zombando, estou aqui. Entende ou não? Mas às vezes as pessoas pensam que o profeta é só isso. Entende? Deus revelou a vida todinha. Irmão, quando você fala que Jesus é o Salvador do mundo, entende? Que Jesus te ama, Jesus te cura, você está sendo um profeta, você está transmitindo a palavra, você está sendo um mensageiro de Deus, você está sendo boca de Deus na vida daquela pessoa. Entende ou não? Você está sendo um agente de Deus. E Eliseu, ele fala, e saberá que é o profeta. E a igreja hoje, irmão, a igreja de Jesus Cristo está sobre a terra, ela tem a voz profética, porque o Espírito do Senhor está sobre a igreja. Sim ou não? Está sobre ti. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, de todo o seu coração, se você crê com todo o seu coração, de verdade, o Espírito de Deus está sobre ti. Entenda ou não? Está. Aí é que você às vezes a gente pensa, não, eu sou carne, misericórdia, não. A palavra está contigo. Nós temos que abrir nossa boca para profetizar. Amém? Aleluia. Temos que abrir nossa boca para profetizar. Não, Jesus Cristo vive. Né? Ele ressuscitou. E diz o texto, irmãos, que Naamã foi, é o versículo 9, veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Ele chegou, irmão, com toda aquela comitiva, com aquela caravana, porque se você ler o texto inteiro, vai relatar que foi uma comitiva com Naamã, cheio de 10 talentos de prata, roupas, festinhas, fez todo ali, e foi, e chegou na porta da casa de Eliseu, na porta. Glória a Deus. Chegou na porta, o texto fala, e parou a porta da casa de Eliseu, ficou parado na porta. O versículo 10 vai relatar assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, uma mensagem, dizendo: vai-te lava 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. A mensagem foi assim: Eliseu mandou uma mensagem, porque os profetas, se você vê Eliseu, ele era o conservo de Elias, né? Um ajudante, com outras palavras, um auxiliar de Elias. Antes que Deus tomasse Elias, Eliseu auxiliava Elias. Da mesma forma, havia pessoas, outros homens ali, que auxiliavam Eliseu. Eliseu pega e manda esse mensageiro dizer para Naamã, para ele descer do cavalo e descer no rio e mergulhar 7 vezes. A mensagem foi essa: a tua carne será restaurada e ficar limpa. Irmão, a palavra já tinha sido declarada através da menina, através da jovem. A menina já tinha declarado
Naamã estava na porta. Na porta, irmão. Grava isso na porta. Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Olha o que ele pensava eu. E saiu da porta. Saiu da porta. Ele estava na porta. E ele saiu da porta, sabe por quê? Porque eu pensava que era desse jeito. Eu pensava que era do meu jeito. Porque ele era um homem, como já lemos no início, um grande homem. Ele era um herói, né? Um homem muito bem sucedido, um homem de conceito, entende? Um homem respeitado. Então ele pensava, não, chegou na porta, chegou lá. Eu pensava que ele ia sair lá, colocar a mão sobre a lepra, sobre mim, né? E você dá conta que a cura dele ia ser só através da palavra? A menina falou a palavra. Aqui também. A mensagem veio para ele dizendo: ó, vai lá e dá, vai ser curado. Somente através da pronúncia da palavra. Você entende aqui o quanto que nós obedecer a palavra? Só no poder da palavra. Eu creio no poder da palavra, irmãos. Entende? Por isso que é importantíssimo nós crermos na palavra. A menina falou: oh, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, ele ficaria curado. Aí Eliseu vai lá, vai dar, manda uma palavra, um mensageiro com a palavra, fala para ele, descer do cavalo, né? E descer lá no rio. 7 vezes e ele ficará curado. Mas ele pensou: não é desse jeito. Não é desse jeito, cara. É isso que acontece hoje, irmãos, dentro da igreja ou dentro das nossas vidas, que nós pensamos que é do nosso jeito. Isso aqui, talvez, toda aquela fama de Naamã, dentro dele está com orgulho. Não, ele. Não, ele não sabe quem está falando. Ele podia falar muita coisa. Naamã, tem que pensar. E saiu. Não vou mais. Você já viu pessoas que às vezes falam assim: eu não volto mais lá na igreja. E tem pessoas que vão lá fora que nunca já esteve na igreja e nunca mais foi para a igreja. Tem pessoas assim. Essas pessoas, elas, poderia dizer assim, elas esteve na porta. Esteve na porta. E com isso eu quero dizer que vai haver pessoas que vai chegar até a porta do céu, mas a lepra, o orgulho, vai fazer ela ficar de fora. Esse Naamã chegou até na porta e disse que ela se indignou e se foi. Voltou indignado por causa da palavra. Por causa da palavra, irmãos. Entenda? Tem pessoas, irmãos, que você tem que pensar antes para mandar uma palavra. Apesar que é humano. Houve uma época, um bom período que eu estava agora na igreja, eu tinha lá a oportunidade de gravar áudios. Vocês já lembram na época que eu dava áudios gravados? Eu já recebi, o que aconteceu comigo? Eu já recebi resposta das mensagens. Pessoas indignadas, pensando que estão mandando mensagem diretamente e indiretamente, mandando mensagem direta. Não, mas eu não estou assim porque você está falando. Não. Irmã, eu já mesmo. Olha, irmã, essa mensagem eu mandei para todos os meus contatos. E aí pessoas ficaram indignadas. Já houve pessoas também que falaram: não manda mais, eu estou enchendo meu celular. Entende? Está enchendo meu celular. Não manda.
Eu não vou mais naquela igreja. Por conta da palavra. Mas a bênção vem na palavra. Entende? A bênção vem através da palavra. Você pode ver, se você ler o livro de Gênesis, o mundo que existe, o universo, as estrelas, os céus, a terra, o mar, os animais, tudo foi feito pela palavra. Sim ou não? Lá em Hebreus capítulo 11 vai falar pela palavra. Tudo é feito pela palavra. Se eu ir mais, né, se conhece, lá no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, fala lá do centurião, né, que estava com seu filho no inferno, e a palavra vai relatar que ele estava lá, e ele falou para Jesus: Jesus, sai da minha casa. Quando Jesus falou, eu irei. Aí ele falou assim: Jesus, manda uma palavra. Manda uma palavra, aí meu filho, meu servo ficará curado. Porque eu também tenho soldado, tem homens que estão a meu serviço. Eu digo uma palavra, eu digo a esse, vai, ele vai. Eu digo a esse, vem, ele vem. Portanto, Senhor Jesus, diga a palavra, meu servo será curado lá. E assim aconteceu. Jesus curou o servo centurião à distância. À distância. Aqui, quando Eliseu fala assim, fala para ele descer e mergulhar 7 vezes, ele se inclinou. E falou: não. Estava disposto, irmãos, ficar com a lepra. Olha, tem pessoas hoje, irmãos, que estão dispostos a ir para o inferno, a ir queimar o fogo do inferno. Mas não é porque Deus quer que essa pessoa vá para o inferno. Não, não é. Deus não quer que a humanidade vá para o inferno. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer. Deus quer que você vá para o céu. Sabia? Tem pessoas que vão ir para o inferno porque ela escolheu rejeitar a mensagem. Tem os seus motivos. Naamã tinha os seus motivos. Qual o motivo? O orgulho. Entendeu? O orgulho. Assim você vai encontrar pessoas aí, ó. Tem pessoas, irmãos, aí, e eu costumo dizer assim, vai ter no recorda. Sabia? Tem no recorda. Sabe o que é no recorda? Tem no recorda. Você estende a mão. Você quer ajudar. Você dá oportunidade. Essa pessoa tem oportunidade. Mas ela não aceita. Ela quer ruim corda. Com outras palavras, eu falo assim, ela vai se lascar, porque ela quer se lascar. E tem pessoas, irmãos, que as bênçãos chegam, corre atrás delas. Entende? Eu não sei se eu já falei, eu repito, né? Estou repetindo. Lá no Peru, uma vez lá, no bazar, saímos vendendo as coisas. E as pessoas compraram. Quando nós fomos dar, não, agora eu vou dar. Enquanto estava vendendo, as pessoas estavam recebendo, agora eu vou dar. Tinha uma tia depois, vamos dar isso aí para as pessoas. Quando começamos a dar, as pessoas não queriam. O que é isso? O orgulho. Entende? Então, às vezes hoje você pode até querer estender a mão para uma pessoa, ou seja, Deus estende a mão, como diz, as mãos do Senhor não estão encolhidas, irmão. Isaías 59. As mãos do Senhor não estão encolhidas, estão estendidas para salvar. É as pessoas que não querem. Entende ou não? Você acha que as igrejas que tem pouca gente, ou tem muita gente fora da igreja, porque a gente vai falar que a igreja está errando? Sim, talvez a igreja está deixando, falhando, mas irmãos, nós olhamos para Deus, a vontade de Deus é salvar todos, e a palavra é se pregada, a palavra tem sido anunciada. Você viu Naamã aqui? A palavra chegou até ele.
dá uma, duas, três, quatro, várias oportunidades para a mesma pessoa. Ele dá. O que ocorreu aqui? Quando esse Naamã se foi indignado, a palavra fala que os seus servos chegam para ele e falam assim, né? Porque Naamã disse: Ábana, Farfa, rios de Damasco não são melhores? Não poderia eu lavar neles esse caminho? Naamã tinha razões. Lá aquilo não é melhor, aquele rio não é melhor, por que tem que ser aquele? Aí, então chegaram a ele os seus oficiais, os seus servos, e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa de fiz, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te diz, lava-te e ficarás limpo. Irmãos, para Naamã descer era fácil. Um homem que era acostumado a batalhar a guerra. Entende ou não? Era simples. Entende? É o que uma vez eu comento. Tem umas pessoas que encontram cada serviço, cada oportunidade, se abre conta. Que se eu tivesse uma oportunidade dessa. Você já deu conta, temos uma das empresas aí, né? Tem cada oportunidade, um serviço tão bacana, sabe? Tão, como disse, na água fresca, na sombra. E o abençoado deve se aproveitar, né? E desfrutar e falar glória a Deus. E ser fiel ali, né, no seu horário, fazer certinho, não, entende? Aí, sinceramente, vai ter que se lascar. Essa palavra que não tem outra palavra, vai ter que não importa. Porque Deus dá, a pessoa não quer, não valoriza. Entende? Você já viu alguns animais marrados? Entende ou não? Porco marrado. Eu já vivenciei isso aí. Eu já amarrei porco a noite toda, o dia, aí amarrava ali, ele ficava ali funcionando, depois ficava lá e amarrava ali. Animais também, principalmente quando você tinha que sair no outro dia montado nele. Amarrava ele a noite toda para no outro dia você montar nele. Entende ou não? E tem pessoas que lamentavelmente, mas não digo que essa é a vontade de Deus, não é. É a escolha da pessoa. A ignorância, o orgulho, é o diabo que está montado nele que faz ele se tornar assim. Naamã ficou todo não, Farfa é melhor, Damasco é melhor. Entende? Aí os seus oficiais, os seus servos falaram assim: meu pai, se houvesse pedido uma coisa difícil, é fácil. Quando a pessoa é tantas guerras que venceu, tantas batalhas que venceu, ele só falou para você descer, e a palavra é certa, meu Senhor. A palavra diz assim: se o Senhor descer, vai ser curado. O Senhor não quer ficar livre. Aí, então desceu ele. Entende, irmãos? Então temos de seguir pregando ou não temos? Entende? Claro que dá vontade de você não falar nada, mas tem que continuar, né? Mas que também a palavra nos fala claramente de pessoas que vão chegar na porta do céu e vai ficar de fora, vai. E aqui, aqui fala que Naamã desceu e foi curado. Amém? Se você ir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, glória a Deus, aleluia. Mateus 25, 11. Olha o que diz: mais tarde chegaram as virgens nestas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aonde essas mulheres estão? Fala comigo. Aonde essas mulheres estão? Na porta. Estava na porta ou não estava? Fala com os
Você está na porta. Glória a Deus. Aqui, irmãos, a Bíblia fala isso aqui por porta do céu. É um lugar que ensina, que prega, que ora. E ó, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Elas ficaram de fora, mas estava na porta e não entrou. Vai ter pessoas que vão chegar na porta. Naamã chegou na porta de Eliseu. Naamã chegou na porta de Eliseu. Pela graça e a misericórdia de Deus, ele quase voltou sem a lepra, quase, mas os seus oficiais, os seus servos, falou para Naamã assim: meu senhor, é fácil demais, moço. Amém? Fala assim: você viu o Senhor, não é difícil. Não é difícil você servir o Senhor. É maravilhoso servir ao Senhor. É só você ouvir a palavra. Amém? É só você obedecer a palavra. Não é outra coisa, não é difícil, irmão. Então, não é difícil, mas é crente. Meu Deus, eu me lembro no ano de 1990, na cidade de Nova Olímpia. Sábado aqui vai estar a minha prima Elza. Ela vai estar aqui. Se quiser, pode perguntar para ela. Tá? O que eu vou falar. Quando pela primeira vez ela me levou na igreja, era mês de maio de 1990. Ela me levou na igreja. Pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar de crente. E aí eu falava assim, mas eu lembro que eu falava, eu fiquei 15 dias no Olímpio antes de chegar aqui em Sumaré. Aí eu falava, mas então, para mim ser crente, eu não posso tomar. Entende? Que eu pensava, irmãos, que para ir para o céu não podia nem roubar e nem matar, só isso. Eu pensava que era isso. Que para mim ir para o céu, naquela época, eu pensava que para mim ir para o céu era só não matar e não roubar. Mas não é só isso. E aí eu me lembro que eu falava para ela assim: então eu não posso tomar um golinho. Entende? Não que eu tomava, eu era bebedor, não era, mas entende? Eu gostava, eu tomava um. Mas eu falava, eu não posso tomar um. E aí é difícil demais, eu não posso ir numa festa, nos forró, naquela época eu tinha forró, eu já ia nos forró. Entende, irmão? Hoje as pessoas pensam que ser crente é difícil, mas não é, irmãos. Entende? É maravilhoso demais. Entende? Agora você quer ficar tomando as suas pingas? Você quer ficar no forró da vida? A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é nossa. Mas lembra-se que nós estamos na porta. E aqui diz que essas 5 nécias, mas diz assim, as virgens, mais tarde chegaram as virgens nécias na porta. Elas chegaram. Então nós entendemos que dentro da igreja existe pessoas sábias e pessoas nécias. Existem pessoas nécias e pessoas prudentes. É o que ocorreu. Estava tudo junto. Então haverá pessoas como Naamã, haverá pessoas como as virgens nécias que vão chegar na porta. Haverá como Naamã que vai descer e vai conseguir receber a bênção. Entende? Que alguém vai chegar com a palavra que Deus falava para nós nessa noite. Entende? Deus está nos aconselhando. Não, talvez eu tenha impedido você de receber a sua bênção. Né? Talvez alguém quer culpar. Talvez Naamã queria culpar Eliseu, né? Não, eu pensava que ele ia sair de lá e pôr a mão aqui. Não, não era assim. O método que Deus tinha falado era através da palavra. É que nós pensamos que é do nosso jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Ele que determina, ele que fala.
por obediência na palavra. Claro que vai haver momentos que talvez Deus vai permitir sim, que a gente coloque a mão e seja curado, sim. Mas às vezes também não. Nesse caso era através da palavra. Fala para ele, você está e ele vai ser curado. Não, mas eu quero que eu coloque a mão. É o que hoje acontece, às vezes. Não, eu só creio se colocar a mão. Haverá situações que vai acontecer isso sim. Que Deus vai permitir que ele tenha que pôr a mão sobre a pessoa. Mas às vezes tem situações que não é. Entende? Que não é através da palavra. Então, irmãos, que nós não venhamos ficar na porta do lado de fora. Que nós não venhamos perder a nossa bênção. Naamã estava disposto a voltar indignado, ficar feroz. Mas aí o seu servo não, Senhor. É fácil demais, irmãos. É fácil. Amém? Não é difícil ser crente. Não é difícil você vir na igreja nos domingos. Não é. Na quinta, não é difícil. Você acha que é difícil? Não é. Amém? Fala assim, é fácil servir o Senhor. Amém? Parece que é difícil, mas é fácil. É o diabo que quer colocar na nossa cabeça e falar que é difícil, mas não é difícil. Entende? O diabo quer que nós se lasquem. Essa é a verdade. O diabo quer que você fica roendo corda. O diabo quer isso. Por isso que você chega para ajudar as pessoas e elas não querem nada para dar. Porque o diabo quer que elas se lasquem. Mas Deus não quer que você se lasque. Deus quer que você vá para o céu. Deus quer que você entre. Deus quer que você seja curado. Deus quer que você seja liberto. Amém? Vamos colocar de pé. Ou a gente ouve a voz de Deus, ou ficamos cheios de nós mesmos. Amém? Cuida, irmão. Naamã é um homem bem sucedido, um homem do conselho, um homem de respeito, um herói. E aquilo encheu ele. Entende? Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, como disse a tua palavra, nós seremos curados pelo poder da tua palavra. Que a tua igreja, a tua filha, o teu filho, Senhor Deus, receba essa palavra. Assim como o Senhor liberou essa palavra através desta jovem. Depois através dos ajudantes de Eliseu. E depois através dos ajudantes de Naamã. Mas ele foi curado. Assim também, meu Pai bendito, se algum de nós estamos resistindo, Senhor, que o Senhor nos convence através da tua palavra e nos liberta, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória, para o louvor do teu nome. O Senhor não quer que nós se lascamos nesta vida, não. O Senhor quer que nós sejamos bem-sucedidos, abençoados, curados, perdoados, limpos, prósperos, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, todo orgulho, toda altivez, toda arrogância, todo eu, Senhor. Quebra, Senhor. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Que assim seja. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.